Olá pessoal, tudo bem? Aqui é André, estamos aqui no CPCast para mais uma entrevista, para mais conhecimento e trazendo mais um condômino ilustre, né? Estamos aqui com o Dr. Caio Fornari, olha só, olha a especialidade dele. Ele tem doutorando, doutorando em Direito Tributário na Universidade de Córdoba, eu quero saber sobre isso, achei bem bacana também. Foi coordenador do setor de grandes devedores da Procuradoria da Fazenda Nacional em Ribeirão Preto também, e presidente da Comissão de Direito Empresarial e Societário da OAB também. E também foi, ex-diretor jurídico da Fundação Hospital Santa Lídia. O seu currículo é bem extenso, né? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, André. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma para o podcast. Não, muito bacana. O podcast é uma área bem bacana, porque a gente pode transmitir tudo aquilo que a gente conhece, traz mais humanidade para o conhecimento, e eu tenho certeza que vai ser bem enriquecedor aqui o nosso bate-papo. Legal. Tá? E conta um pouco do seu escritório, de você. Fala do seu escritório primeiro. Vocês estão aqui no Centro Profissional há quanto tempo? Nós estamos aqui no Centro Profissional há 6 meses. Chegou num determinado momento da nossa advocacia que eu senti a necessidade de estar num lugar melhor, um local que tenha uma estrutura, um local que tenha uma segurança boa, que possa receber os clientes de uma forma melhor. Então, nós optamos em fazer essa mudança para o centro profissional e estamos extremamente satisfeitos aí com a opção do escritório. Que legal, 6 meses, então é bem recente. Bem né? recente. E realmente, a questão da estrutura de segurança, você pode até ver aqui, a gente está fazendo até uma mudança da logística para trazer mais segurança. Estamos trocando para facial para trazer mais precisão na questão do acesso do visitante, do condômino também. Então, eu tenho certeza que o centro profissional só tem a agregar para o seu negócio e é o que a gente espera. A gente está aqui para isso, para fazer com que o negócio de vocês prospere cada vez mais. Eu tenho certeza, até porque o escritório é composto basicamente só por mulheres. Olha que legal. Eu sou o único homem do escritório. Então conta aí, como que é ser o único homem? Olha só, pessoal, ele é o único homem no escritório, tá vendo? Ele tá fazendo aquilo que deve ser feito, né? O mundo é das mulheres. O mundo é das mulheres, as mulheres são super competentes, são super dedicadas, e isso é muito importante, estar no centro profissional pela questão da segurança, porque todas moram aqui perto, algumas vão a pé. Então, isso facilita. Então, você pode trabalhar mais cedo, você pode trabalhar mais tarde, você pode sair num horário depois do expediente. Então, tudo isso foi fatores que eu coloquei na mesa para estar aqui no centro profissional. Que bacana. E você disse também que é sócio da sua esposa, né? Então, além de mais 3 mulheres, tem mais sua esposa, é isso? São 4 mulheres e um homem? Na verdade, nós somos em 7 no escritório, eu e minha esposa. Então acaba sobrando 5 outras pessoas, outras mulheres aí no dia a dia nosso. É um desafio, né? Não, eu falo um desafio porque eu também sou sócio da minha esposa. E você também trabalha com a sua esposa. Sim. E qual que é o seu desafio? Como você encara isso? Que para mim não foi um desafio, porque quando a gente está com o mesmo propósito de vida e quer perseguir aquilo que a gente almeja, e se tiver essa liga, eu vejo que é importante para o desenvolvimento do trabalho e também para a relação pessoal, porque eu falo que a relação pessoal e a relação profissional não é a mesma coisa. Sim. Nós somos seres humanos. Sim. No momento a gente está trabalhando, fazendo nossa atividade profissional, e no outro momento a gente está em casa, né, fazendo o dia a dia, cuidando de filho, cuidando da casa, família, tudo isso. Como que fica o relacionamento de vocês, profissional e familiar, nesse contexto todo? Acredito que tem que ter muita sabedoria. Acho que a palavra-chave é sabedoria. Você saber diferenciar os momentos profissionais, os seus momentos familiares, porque senão você acaba trazendo tudo isso para o seu seio familiar. E isso pode gerar algum tipo de atrito. Então, eu e a Gabriela, nós conseguimos fazer muito bem essa divisão. Tem os seus problemas, imagina, a advocacia, você só mexe com problema, você só procura o advogado a partir do momento que você tem um problema, ninguém vem aqui para tomar um café pura e simplesmente. Só que eu e a Gabriela, nós conseguimos desenvolver isso. Então, chega num determinado momento, acabou o expediente, você está indo para casa, vamos falar de outra coisa, vamos sair, vamos viajar, que eu falei para você que eu gosto muito de viajar, vamos beber um vinho, ir num restaurante, tentar ter essa divisão
e eu concordo com você. Tendo essa união, é muito importante para a família prosperar, para as coisas irem para frente. Então, a Gabriela é uma pessoa que me ajuda muito nessa parte, tanto profissional quanto pessoal, realmente, como todas as pessoas que estão no escritório. Então, isso é muito importante. Sem dúvida, é da mesma forma que eu penso. Quando a gente quer estar com alguém, a gente decide, né, viver a vida com alguém e tem o mesmo propósito, tem que ter esse alinhamento mesmo para poder prosseguir e compreender as diferenças um do outro e usar isso a favor. Claro. No nosso caso, a gente usou muito uma ferramenta chamada CIS Assessment, no qual identifica o perfil comportamental meu e o perfil comportamental da Márcia. Isso fez com que a gente entendesse um pouco algumas nuances que estavam discrepantes. Ah, que legal, o André, por exemplo, eu sou o quê? Uma pessoa estável, eu sou influente, eu gosto de pessoas, mas gosto de estabilidade. A Márcia, ela é uma pessoa influente, mas gosta da dominância. Ou seja, a Márcia gosta do resultado, ela gosta da decisão. E eu gosto do planejamento, eu gosto mais de trazer equilíbrio para as situações. Por exemplo, a questão de mediação, por exemplo, eu prefiro muito mais a mediação do que ser mais arrojado e direto ao ponto. A Márcia já vai direto no resultado e ela busca o resultado. Não que ela não seja uma mediadora, mas o foco dela é resultado, sem perder a doçura da questão da influência que ela tem. Então, nós temos famílias muito parecidas. Que eu também sou um cara muito mediador, sou um cara muito tranquilo, conciliador. A Gabriela não, ela já quer o resultado, ela é muito determinada no que ela quer, ela cobra. Entendi. Então é um perfil um pouco diferente, que nós nos respeitamos para a consecução de um bem comum, né? Para você atingir aquilo que você quer, que eu acho que é isso que é importante, né? Perfeito, é isso mesmo. A ideia de você entender o perfil do outro é para somar. Para somar e atingir os objetivos que são necessários. Sim. E os objetivos em conjunto são primordiais para ter uma vida de sucesso. Eu falo. Claro. Para a gente conseguir fazer que a roda gire e a gente consiga conquistar as nossas coisas, que são coisas às vezes simples, né? Questões espirituais, desde questões financeiras também. Então a gente tem que estar tudo funcionando aqui para poder chegar naquele objetivo. Mas conta um pouco para mim, que eu fiquei curioso, relacionado ao doutorado em Córdoba. Conta um pouco como que é esse doutorado em Córdoba. Vamos lá. Eu sou advogado há 13 anos. Comecei a advocacia com sócio. Hoje eu não tenho mais esse sócio. E eu sempre tive uma predileção pela parte tributária. Sempre gostei muito, trabalhei nessa área, trabalhei na Procuradoria da Fazenda Nacional com relação a tributos. Então eu tive toda essa formação, tudo foi direcionando para a parte tributária. E com o passar do tempo, na vida profissional, eu fui percebendo que a maior dificuldade de qualquer tipo de negócio realmente é o que você paga para o governo. O maior sócio que você tem é o governo. Eu sei disso. Todo mundo sabe. E o que acontece? As pessoas não sabem planejar e não sabem organizar isso. Porque, na verdade, esse tipo de estruturação da empresa muitas vezes fica deixada para a contabilidade. Então eu comecei a perceber um campo de atuação que eu poderia trazer soluções de economia tributária, que é aquilo que nós chamamos de elisão fiscal. Então é entender essa atividade, entender o que é feito, entender o dia a dia da empresa e tentar propor melhorias. Porque, na verdade, o que nós temos é um sistema tributário extremamente caótico, extremamente ineficiente, e você tem uma brecha de interpretações gigantesca. É muito remendado. É muito remendado. Por isso que a questão da reforma tributária... É isso que eu quero te perguntar. O que você pensa sobre essa reforma tributária? A reforma tributária, eu acho que vai ser muito importante. Porque você imagina, hoje em dia, no projeto da reforma tributária, você vai ter eliminação de 5 tributos. ICMS estadual, ISS municipal, PIS, COFINS e IPI. Quando você pega todas essas legislações, só o IPI, você tem 400 páginas de alíquotas. Então, para cada tipo de produto. Para cada tipo de produto, você tem uma alíquota diferente. Quando você pega o ICMS, você está falando de 27 estados. Você pega os municípios, são 5.700 legislações.
Então, você ter uma simplificação, se a reforma trazer somente a simplificação para o ganho econômico do país, a longo prazo, de desenvolvimento, vai ser algo fenomenal. Então, eu sou super partidário. Claro que a reforma tem algumas coisas que precisam melhorar. Acho que nós estamos trabalhando na reforma que é possível, diante de todas as pressões políticas, porque setores. a gente sabe que tem essa questão política envolvida e... É por isso que eu te pergunto, porque aqui a ideia não é falar não é voltar para a política, sim a questão técnica. Como você vê tecnicamente, realmente ela a que está hoje sendo aprovada, ou pelo menos o texto base, você vê ela coerente com aquilo que a gente precisa hoje? Muito. Legal. Muito. Legal. Pode ter melhorias, sim, como eu falei, sempre precisa, mas é extremamente coerente por vários aspectos. Por exemplo, nós temos várias... questões ilógicas no nosso sistema tributário. Se você pegar um prédio de concreto armado, ele vai pagar uma tributação maior do que um prédio que é feito com estrutura pré-montada. Qual que é a lógica disso? É verdade. Não tem lógica nenhuma. Se você pega, por exemplo, uma locação de um veículo, você não paga nem ICMS nem ISS. Só que quando você vai comprar um veículo, você paga isso, você paga ICMS. Então, o sistema tributário precisa ser um pouco mais igual, precisa corrigir essas distorções. Então, a partir do momento que você tem essa simplificação, você tem um sistema mais uniforme, claramente para o país vai ser muito importante. E eu acho que esse é um dos grandes problemas para o crescimento do país. Porque você tem muito medo de investir. Você não sabe o que você paga, você não sabe o consumo que a pessoa tem, que a família tem de modo geral. Porque essa reforma nós estamos tratando do consumo. Uhum. O que você compra, o arroz, o feijão, todos os materiais, você não sabe o que você paga. Você tem estimativas, só que o sistema é tão ilógico que vai incidindo imposto sobre imposto, tributo sobre tributo, que no final das contas você não sabe. Então, a partir do momento que você vai eliminando tudo isso e você vai tributar lá no final, quando você enxerga o tributo. Você enxerga o tributo e você, pro negócio, você acaba tendo um planejamento muito mais fácil. Você sabe efetivamente o que é. Então, até para formação de preço, claro, principalmente. Claro. E acho que traz transparência. Então, eu entendo que a reforma vai ser uma reforma da transparência. Espero Mas inicialmente, nesse sentido de conhecer, de entender qual que vai ser a alíquota paga, vai trazer um grande benefício para a sociedade. Na verdade, é o seguinte, hoje na reforma está se discutindo um sistema... É isso que eu te perguntar, que eu vi que eles estão querendo criar, tipo, 2 IVAs, é isso? Exatamente. Como funciona isso? Porque lá fora, quando a gente viaja, a gente vê lá, né, o IVA lá, 18% IVA. Lá é um tipo de IVA. Uhum. Esse modelo, 2 IVAs, que seria? Como funcionaria? Você vai ter um tributo que nós chamamos de CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e você vai ter um tributo que chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Como nós estamos falando de uma unificação que vai envolver tanto a parte federal quanto a parte estadual, ficou decidido que vão ser gestões autônomas, para que os estados e os municípios tenham a sua autonomia e possam gerir efetivamente o que é da sua arrecadação, e a parte federal também tenha a sua autonomia e mantenha isso sobre a tutela da Receita Federal. Então, essa divisão que vai ser feita simplificando muito, mas vai pegar as atividades e faz essa segregação. Entendeu? E você vê isso como positivo aqui no Brasil? Sim. Porque a gente vê que os estados aqui são fortes nesses aspectos políticos. Então ele precisa realmente, que eu entenda, ter essa autonomia para poder enxergar aquilo que ele precisa ser arrecadado e ser utilizado. Precisa muito, porque você imagina o seguinte, se você tem uma unificação toda e passa tudo a ser da parte federal, isso gera até um problema constitucional, porque os estados e os municípios têm a sua autonomia e isso é algo que nós chamamos cláusula pétrea na Constituição. Uhum. Isso não pode ser alterado. Então, se você pensar numa alteração que tira essa autonomia dos estados e dos municípios, é muito difícil e vai abrir margem para uma discussão lá na frente. Até existe uma dificuldade, eventualmente, da aprovação da reforma se não fosse feito esse fatiamento. Entendi. Entre a parte federal, a parte estadual, para que tenha... E a municipal nessa história, como é que fica? Porque ela também tem certas autonomias internas, por exemplo, a IPTU,
acho que o ITBI, o ISS, como vai ficar esses impostos? Hoje, isso não vai ser alterado. O que nós estamos falando de alteração diz respeito a ISS, o Imposto sobre Serviços, que é de competência do município, ao ICMS, Circulação de Mercadorias e Serviços, na parte estadual, PIS, COFINS e IPI. Esse restante ainda não vai ter alteração. É claro que, por exemplo, parte da reforma trata da alteração do IPVA. Vai haver uma tributação diferente, considerando, por exemplo, o valor do carro que você adquire. Vai haver uma tributação nova envolvendo lanchas, embarcações, aeronaves, jet ski, a polêmica toda. Mas isso é até uma coisa um pouco mais justa para o sistema. Eu concordo. Porque, na verdade, quando você pensa hoje no Brasil, o Brasil é um país que tributa muito pouco a renda e tributa muito o consumo. Então, a pessoa que é mais pobre, ela não tem condições de competir com quem tem mais poder aquisitivo. E essa balança é muito desigual. Um rico comprando arroz é diferente de um pobre comprando arroz, é óbvio. Exatamente, porque o poder aquisitivo do rico é infinitamente maior do que o pobre. E é exatamente essa a função do Estado de fazer esse equilíbrio. Então você tributa muito o consumo no Brasil e, ao contrário, você tributa muito pouco a renda. Então precisa ter esse equilíbrio. E aí, na reforma, um dos pontos que está sendo discutido é o seguinte: depois de aprovada a reforma sobre o consumo, o governo federal tem um prazo de 180 dias para mandar um projeto de lei para tratar da reforma sobre a renda. Entendi. E aí isso vai efetivamente falar sobre o imposto de renda, o que vai ser tributado, o que não vai ser. O que existe assim é muita discussão, muito burburinho, e muitas pessoas às vezes não entendem efetivamente o que está acontecendo. Por isso que a gente está aqui, para entender. Eu sou contador de formação. Legal. E eu li algumas notícias sobre isso, mas ainda não entrei a fundo sobre a questão da reforma tributária. E eu acho que, por isso que é legal, tá vendo, pessoal? A gente está aqui com um condômino especialista em reforma tributária. Que compreende de tributo, entende sobre tributo. E isso é bacana porque traz esse conhecimento de uma forma mais ampla para que a gente possa entender. Eu sinto falta mesmo de uma explicação um pouquinho mais, como falar, mais organizada, mais, como que eu posso dizer, fácil de entender, uma linguagem mais fácil, porque a população tem dificuldade de entender tributos. Se pessoas que já têm uma formação maior têm dificuldade de entender todo esse processo, imagina uma população brasileira que tem dificuldade de entender tributos. Ela não consegue nem organizar financeiramente. Uma das coisas que eu estudo bastante é a questão das finanças pessoais. A gente tem um déficit educacional financeiro gigantesco no Brasil. E isso é, para mim, um dos pontos importantes que traz esse déficit na educação tributária também, porque o tributo está relacionado a finanças, está relacionado à organização financeira da casa. Sim. E o tributo, como você mesmo disse, ele é parte inerente, né, que não sai, é o sócio nosso ali, de 10% a 25%, 27% vai ser gasto com o governo, vai ser levado ao governo, e muito disso, às vezes, a gente não vê o retorno. Sim, claro. Essa é uma das grandes cobranças, né? Essa é uma grande cobrança que eu lembro quando eu estava na Austrália, amigos meus que moram lá, vai fazer a escola da filha, vai lá, a filha está estudando na escola. Só que o governo paga metade da escola. Então você consegue enxergar, em certos países, você consegue enxergar o retorno do tributo que você paga dentro da sociedade, é visível. O que a gente não enxerga hoje aqui no Brasil é esse retorno de uma forma mais transparente, mais visível. Então dá a sensação de que a gente não está tendo retorno nenhum. Eu sei que está tendo retorno de muita coisa. Só que essa falta de transparência também, ela vai entrar na reforma tributária, você vê isso, uma forma de mostrar esse retorno maior também do governo para a sociedade, não só a questão de organização dos tributos, mas essa devolutiva de você sentir que o tributo está voltando para a sociedade. Vai ter isso? Acho difícil, André, porque você tem uma máquina pública muito grande. E as pessoas, por exemplo, não têm uma noção quando você fala Sistema Único de Saúde. É algo maravilhoso para grande parte da população. Qualquer um de nós, tanto eu quanto você, podemos acessar o Sistema Único, o SUS, agora. Só que isso tem um custo. E quem paga isso somos nós. É através dessa arrecadação.
Um dos grandes problemas do nosso país é a máquina pública, é o funcionalismo público. Você tem distorções muito grandes que não existem em vários países. Então você fala de uma reforma tributária, mas há necessidade de você falar de uma reforma administrativa. Porque quando você pensa no governo, você imagina essa mesa aqui. Metade, mais da metade do que é arrecadado, isso é gasto com folha de pagamento. Sim, então a conta verdade. não fecha. Não tem como o governo fazer mais se não existirem cortes e readequações. Porque, você imagina, você tem essa mesa, você tem um bolo, você já tem aquilo ali comprometido. Então, o governo não consegue fazer nada diferente daquilo. É a mesma coisa que tem essa discussão da reforma tributária. Qual vai ser a alíquota? 10, 20, 30, tem pessoas que falam em 40. Na verdade, é muito difícil fazer a conta. É claro que o governo tem condições, vai existir estimativas, mas, a princípio, no texto da reforma, se fala que vai ser mantida a atual carga tributária. Então, existe um equilíbrio. Não vai poder ser cobrado mais do que é pago hoje. Isso vai acontecer? Não sei, esperamos que sim. Então, é difícil você colocar tudo isso. Essa é a dúvida. E exatamente como você falou, nesse caso da Austrália, uma vez eu estava fazendo um voo na Alemanha, e aí sentou do meu lado uma advogada, e aí começamos a conversar, falei que era advogado, e a conversa foi fluindo, e ela virou e falou assim, eu pago metade, praticamente metade, eu não lembro certinho, do que eu ganho a título de imposto de renda. Mas exatamente, eu tenho escola para os meus filhos, eu tenho um transporte maravilhoso, eu tenho uma segurança maravilhosa, então justifica, teoricamente, o que ela paga, porque o Estado acaba fornecendo isso. Então, assim, a reforma tributária vai melhorar, vai facilitar, só que para efetivamente as pessoas verem essa melhora do Estado, muita coisa precisa ser mudada. Então é uma conversa que eu acho que é um pouquinho mais longa, um pouquinho mais... Problema difícil. Cultural nosso ainda, né? Um problema cultural. A gente tem um problema cultural Com certeza, muito forte. Eu ainda tenho a confiança de que a gente vai sair do jeitinho. Eu já vejo algumas coisas melhorando, alguns processos melhorando, mas eu sei que ainda tem muito chão para rodar. Para a gente sair desse jeitinho brasileiro de levar as coisas muito nas coxas. Sim. E isso, quando a gente fala de questão governamental, nada mais nada menos que o reflexo da nossa própria sociedade, Claro. de comportamentos que é óbvio, né, que vem de décadas e séculos e a gente tem que levar em consideração a história para poder definir o momento que nós estamos hoje. Só que a gente tem que ter a compreensão do hoje para a gente ver onde o Brasil vai chegar daqui a 100 anos. Sim, e exatamente isso, porque quando você fala da reforma, hoje ninguém sabe qual vai ser a alíquota paga, como eu mencionei, se é 10%, 20% ou 50%. E alguns fatores precisam entrar na mesa para você fazer essa conta. É aquilo que nós chamamos, na parte tributária, de gap de conformidade. Qual é o custo da sonegação fiscal que existe no país? Eu estou falando de um custo médio de 26% do PIB. E melhorou a nota fiscal eletrônica? Melhorou, mas ainda assim existem várias ineficiências na cadeia que geram a possibilidade de sonegação. Então, enquanto no Brasil eu estou falando de 26%, em países desenvolvidos, você pegar Noruega, Suécia, eu estou falando de 9%. É muito diferente. Você tem que colocar, por exemplo, além da sonegação, o custo dessa elisão fiscal, porque você tem uma margem de interpretação muito grande. Então, para o mesmo produto, você consegue fazer enquadramentos extremamente diferentes, e uns são mais benéficos e outros não. Igual o McDonald's. Igual... O McDonald's acho que é o exemplo clássico disso. E a questão trocou o nome de sorvete para sobremesa. Exatamente, a questão que ficou muito conhecida do bombom do sonho de valsa, que houve a mudança da embalagem, o bombom existia uma tributação maior, acabou fazendo uma modificação, ele virou um waffle, então você tem uma tributação menor. E é o mesmo produto. Exatamente o mesmo, por causa da questão. E você acha que isso tem a ver com o nosso jeitinho? Tem a ver com o nosso jeitinho. Porque quando você pega essa parte da legislação, você tem mais exceção do que regra. Eu fui fazer esses dias uma perícia que envolveu uma empresa, que é um processo complexo. A empresa foi multada pela Fazenda do Estado de São Paulo, só que inicialmente a empresa tinha sido orientada pela própria Fazenda que ela estava certa. Só que qual foi o grande erro? Não foi formalizado, não foi posto no papel. Entendi. Um belo dia chegou um fiscal e falou, não, vocês estão totalmente errados, a tributação não é essa,
é aquela. E aí foi lá e fez uma multa de 8 milhões. Ai. Um negócio gigantesco que vai inviabilizar a atividade da empresa se eu perder. Então, é exatamente essa dificuldade da interpretação. Então, nesse gap de conformidade que eu falei, tem essas questões. A questão da sonegação, a questão da ilisão. Como que vai ser isso para fazer a composição do que vai ser pago efetivamente lá na frente? Ou seja, nós pagamos muito tributo hoje devido a esses gaps de conformidade. Isso está no cálculo já é estimado isso no cálculo. Se a gente paga, a gente poderia estar pagando 10% em vez de estar pagando 25%, por exemplo, de taxa. Claro. Só por causa disso. Não. Esses gaps. Exatamente, porque imagina o seguinte... Então, isso é sério. São coisas que não são faladas. Não são faladas. Eu não imaginava que nem no condomínio. É a mesma coisa. É como se o pessoal deixasse de pagar a taxa de condomínio e eu vou ter que aumentar a taxa dos outros para suprir as despesas do condomínio para poder. Então, eu vou te taxar mais. Você imagina o seguinte, com essa loucura que é a legislação... Qual é o custo da judicialização? Eu estou falando da minha área. Sim. Qual é o custo da judicialização? Estima-se que 75% do PIB é judicializado em questões tributárias. Então você tem discussões gigantescas na justiça que se o governo perder, quem vai pagar a conta somos nós. É verdade. Essa é a verdade. Aí ele vai ter que cobrar. Vai ter que cobrar. Então o André vai ter que pagar, o Caio vai ter que pagar. Não tem como fugir. Então... Quando você pensa na reforma e você pensa na simplificação, você imagina, nessa simplificação você diminuir a discussão judicial é uma coisa... Menos ruído. Menos ruído. Isso é muito importante, porque tira todo esse sistema e o judiciário é um sistema extremamente demorado. Isso é custo. Qual é o custo de você ficar nessa discussão? Então você pega a discussão judicial, você pega a sonegação, você pega esses planejamentos que é feito, que é a coisa que eu mais faço no escritório. Eu pego uma empresa que tem várias atividades, eu começo a criar estruturas jurídico-societárias que eu tenho um benefício aqui, eu tenho um benefício ali, eu tenho um controle familiar, que no final das contas gera economia de impostos. É basicamente isso. Ou seja, você traz resultado para o seu cliente. Trago o resultado, tento trazer. Que bom, é bom ter esse tipo de assessoria, porque, como eu disse, 99% da população é leiga sobre tributos. Sim. E devido a essa complicação mesmo, do que Sim. como milhões de tributos, o IPI que você falou, que é 400 páginas, então... 400 páginas de alíquotas. De alíquota, o ICMS também, é gigante também, eu lembro. O ICMS eu estou falando de mais de 1.000 páginas. 1.000 páginas. Então você pega assim, 1.000 páginas de ICMS em São Paulo, Paraná, são 27 estados. Você imagina 5.700 municípios com legislações municipais falando sobre ISS. E eu lembro quando eu trabalhava, isso que eu imagino, e todo dia muda. Sempre dia. uma coisa mudando. Eu lembro quando eu trabalhava na auditoria, eu fui pica-pau da auditoria. Comecei em 2005, trabalhando numa empresa de auditoria contábil, pela formação, e eu tive um bracinho ali na área tributária. Eu lembro que todo dia eu tinha que ler o IOB. Todo dia eu tinha que ler o IOB, porque mudava toda a legislação, eu tinha que estar sempre mudando e sempre alterando algum contexto, alguma coisa. Aí eu fico imaginando como que alguém consegue entender profundamente de determinada área com esse volume de informação que está sempre modificando. Para vocês deve ser terrível. Sim, eu tenho uma predileção mais pela parte federal. A parte estadual nós atuamos, mas é extremamente complexa. E assim, trazendo a questão da reforma, que é importante... Hoje, quando você fala da cobrança de impostos, você fala na origem do produto. Então, o produto aqui tem toda a cadeia para você tem toda a cadeia. Verificar. E o que vai acontecer na reforma? Você vai pensar no destino. Então, pouco importa se a empresa está aqui em São Paulo, Minas. Com essa mudança estrutural, vai ser muito bom, porque vai acabar com a guerra fiscal. Então, por exemplo, nós temos exemplos muito claros. Você pega aqui a região de Extrema, em Minas Gerais, né? Extrema está do lado de São Paulo, tem uma série de empresas que foram instaladas ali por causa de benefício fiscal, mas que vendem quase que exclusivamente para o estado de São Paulo. Tem a Copenhague, tem várias fábricas ali, porque o ICMS para Minas Gerais, ela não ia ter essa receita, então o governo que estava quebrado dá um incentivo para arrecadar nem que seja um pouquinho, e aí ter toda essa discussão. Então isso vai ser, acabando com isso, ou pelo menos diminuindo sensivelmente, é maravilhoso. O nosso sistema, André, é tão ilógico que
se você for parar para pensar, você tem um incentivo para um caminhão sair de São Paulo, ir para um estado B, ir para o estado C e voltar para São Paulo por causa de benefício fiscal. Você imagina o custo por país, o custo para a sociedade, o custo de óleo diesel, do caminhão envolvido. Aí você fala assim, tá tudo errado. Então, nós precisamos melhorar isso e essa reforma vai exatamente, na minha opinião, no sentido dos países que são signatários da OCDE. Então, vai melhorar muito. Que bom, que bom. Espero. Bom, a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse algum recado. Eu gostei muito, a gente acabou tocando bem nesse assunto da reforma tributária. A gente não combinou nada, tá, pessoal? A gente não falou nada sobre isso. Mas como é um assunto que está na vez e é um assunto que precisa ser falado, interessa a todos, eu creio que para nós aqui foi uma aula, tá? Eu só tenho a agradecer. Foi uma aula mesmo de tributária, uma aula de consciência do que está por vir. E eu me sinto tranquilo quando você diz que realmente não é perfeito, mas é um caminho que está indo para um caminho correto. Vai melhorar. E que vai melhorar, é óbvio que precisa acertar arestas, mas eu creio que depois de décadas nós estamos tendo um norte relacionado à questão de tributos. E o que você pode dizer? Isso é um pontapé inicial então mesmo? É o pontapé inicial. Não é o modelo perfeito, exatamente como você falou, mas vai ser uma melhoria muito grande para a sociedade. E é isso que o Brasil precisa, de melhorias pontuais para que haja um ganho econômico, um ganho social, um ganho para todos. É muito importante a reforma, e é uma reforma que está sendo discutida há muitos anos. Você fala em reforma tributária desde a década de 90. É verdade. Então é uma coisa antiga. Foi uma coisa, a questão dessa conversa da reforma tributária não foi combinada. Não. Acabou surgindo aí de forma natural, mas eu tenho uma consciência que vai melhorar muito. E vai ser muito importante para todos os brasileiros de um modo geral. Que bom. É isso. Dr. Caio, só agradeço aqui e por ter elucidado, explicado. Vocês perceberam que a questão tributária tem um norte, tem uma luz. Eu fico mais tranquilo quando a gente tem um profissional que realmente explica e de uma forma tão legal que foi. Eu acho que o bate-papo foi excepcional, eu gostei muito. Legal. Para mim, me esclareceu demais sobre certos assuntos e eu creio que esse podcast tem que ser visto por todos, tá? Tem que ser não só no centro profissional, mas o que eu peço para vocês? Divulgue no canal, mande para os seus familiares, mande para os seus amigos, mande para os seus funcionários, para que possa entender um pouquinho mais, porque o conteúdo formado aqui é um conteúdo ímpar. Traz muito conhecimento para a gente utilizar no nosso dia a dia, para que você possa também, tendo mais dúvida, a sua empresa que estiver precisando também está aqui, o Dr. Caio também, para poder auxiliar nessas questões tributárias, como a gente tem um especialista aqui. Isso que é legal do centro profissional, a gente tem tanta diversidade de produtos, diversidade de empresas, que é tão rico aqui para a região de Ribeirão Preto, que isso tem que ser levado, isso tem que ser falado sim, tá? E eu só tenho a agradecer por estar aqui nesse podcast. Eu que agradeço. E seguimos para os próximos assuntos. E não esqueçam de curtir o canal do CPCast, tá? E divulguem, tá, pessoal? Divulguem mesmo, tá? Muito obrigado e até mais.